Se a sua fé fosse medida pelo que você sente, ou talvez se ela fosse medida pelas suas emoções, mas me diga com sinceridade, será que essa fé ainda existiria? Porque, entenda, tem dias que você não sente nada, tem dias que você não sente a paz, tem dias que você não sente força, não sente vontade nem de orar, é ou não é verdade? E mesmo assim, você ainda permanece firme na sua jornada, firme nos seus objetivos, nos seus desejos, nos seus sonhos. Me fala com sinceridade. Você chama isso de fraqueza? Ah, não. Isso tem outro nome. Sabe o que é isso? Isso ainda é a fé genuína. Entenda, a palavra de Deus, lá no livro de 1 João 5,4, diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é uma fé perfeita, não é uma fé grande, não é uma fé cheia de emoções, não. Ou talvez uma fé religiosa, mas é a fé que permanece, que resiste. A fé que está ali firme, mesmo quando tudo dentro de você está oscilando. Meu querido, entenda bem. Porque nós andamos por fé, nós vivemos pela fé e não por vista. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 7, entenda isso. Andar pela fé significa você viver pela fé, tomar decisões e seguir o caminho, o rumo da vida. Andar por fé significa você confiar em Deus, ainda que tudo pareça difícil, mesmo que você não tenha as respostas ainda, mas você permanece firme na sua esperança. E não andar por vista, ou seja, significa você ficar dependendo ou apenas dependendo daquilo que você vê, do que você sente. Ou seja, é você não viver baseado só no que está diante dos seus olhos, mas você vive apoiado, baseado no que Deus já falou com você, no que Ele tem prometido, trazendo para a vida real. E quando tudo isso talvez pareça estar dando errado, mas você ali continua firme, consciente de que Deus, Ele vai fazer-se cumprir a sua promessa. Isso é andar por fé. Porque quando você talvez já não está vendo uma saída, mas você decide ali, não, eu não vou desistir. Isso é você andar, viver pela fé. O justo viverá pela fé. Porque quando o sentimento diz para você assim, olha, não adianta mais, desista, mas você então continua firme, aí que você se levanta. Isso é andar pela fé. Meu querido, andar por vista seria você então só acreditar quando se vê o resultado. Não é assim? Seria só quando você então continuasse por meio daquilo que faz sentido ou daquilo que é favorável. Entenda bem, andar por vista é quando você só confia ou naquilo que você sente, naquilo que você percebe, ou quando tem segurança, ou quando tem alguma garantia. Enfim, é se apoiar na promessa dos outros. Mas a fé verdadeira, ela funciona ao contrário. A chave nesse versículo que a gente leu é essa. Fé não nega a realidade. Claro, não vai negar a realidade. Mas a fé não se limita a esta realidade. A fé, ela não se limita ao problema, às ameaças, às circunstâncias. A fé escolhe você confiar em algo ainda maior do que o problema. Entenda, meu querido, andar por vista é a maneira como o mundo anda. Andar por vista é você reagir ao que está diante dos seus olhos. Agora, andar pela fé é você permanecer fiel na promessa, naquilo que Deus tem te prometido. Você pode até não ver, talvez, o caminho inteiro, lá na frente, aonde vai chegar. Mas a fé faz você dar o próximo passo, passo a passo. E mesmo assim, você segue caminhando, você segue naquele rumo. Você nunca vai estar perdido. Mesmo quando tudo parecer, ou parece talvez não saber aonde vai chegar. Parece que, como diz, havia uma luz lá no final do túnel. A fé, ela continua você sem ver com os olhos naturais, mas ela faz você permanecer. A fé faz você permanecer até mesmo quando não se sente. A fé faz você se levantar quando dentro de você aquela voz quer fazer você desistir. Por isso que ele disse, o justo viverá pela fé. Então você percebe, meu querido, que
não é sobre os momentos, sobre as situações atual que você está enfrentando. É sobre a decisão. Por essa razão que a gente fala oração, ou seja, orar somado a confiar e somado a tomar uma decisão. Você está me entendendo? É a ação apoiada na direção do Espírito Santo. Meu querido, talvez você ache que a sua fé é pequena, mas lembre-se do que o Senhor Jesus ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, o que vai acontecer? Você vai dizer a esse monte: erga-te e lança-te no mar. Ou seja, não é o tamanho da fé que vai sustentar você, mas é a permanência naquilo que você crê. Agora, olhe para a sua história. Olhe para a sua história de vida. Quantas vezes você já quis parar e não parou, Deus não permitiu. Quantas vezes que você achou que não ia conseguir, que já estava tudo perdido, que nada iria dar certo, mas mesmo assim você continuou, querido. Isso não é sorte não, não foi sorte não. Isso não é a força humana, a capacidade da pessoa não. Isso foi a fé que te sustentou, a fé de Deus. Lembre-se disso e creia de todo o seu coração que a fé não é um sentimento, não é você sentir. A fé é você permanecer na promessa do Senhor. A fé, ela não é uma emoção que faz você tomar decisões erradas na hora errada, não. Fé não é a facilidade. A fé é a resistência de Deus dentro de você. Essa razão que o Senhor Jesus ele disse lá em Tiago 4, versículo 7. Ele falou assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, ao mal, e ele fugirá de vós. Entenda, amado. Mesmo quando você não percebe, Deus ele jamais saiu do seu lado. Deus jamais te abandonou. Deus jamais te deixou sozinho em nenhum momento, em nenhum segundo. Você ainda está de pé e isso já é a prova suficiente de que a sua fé ela está em ação. Fique firme, fique em paz. A resposta que tanto você deseja, a solução que você tanto espera, ela já está sobre a sua vida. Se você crê nisso, diga amém e graças a Deus. Receba essa bênção na sua vida. Um forte abraço desse amigo pastor missionário Wander Marques.